Fala trader, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre rompimento, né? Quais rompimentos que dão continuidade, né? Sabe o que falam, né? 70% dos rompimentos falham. Então, como saber quais são aqueles que têm a maior probabilidade de ser os 30% que dão continuidade no movimento e vão embora e nos dão oportunidades boas de trade, né? Primeiro, vamos imaginar uma perna a favor da tendência, né? Vamos imaginar um cenário positivo de compra. A gente tem a primeira pernada, e a primeira pernada é bem simples, né? A gente consegue ver candles verdes maiores que os vermelhos, o mercado está subindo, a gente tem uma média 20, né? Lembra que eu falei já em alguns vídeos que a média 20 nos dá a direção da tendência. Então, se a gente tem uma média 20 subindo, os preços subindo, beleza, a gente está numa tendência alta. Então, a gente tem aquela primeira pernada e o recuo. Como saber se esse rompimento, né, o primeiro tipo de rompimento que eu quero falar com vocês, como saber se esse rompimento vai passar do topo anterior e vai seguir, ou se ele vai ser o que vai parar, vai dar aquele rompimento falso, né, que pega todo mundo muito de surpresa e vai te dar um stop. Bom, então a gente tem alguns cenários, né? Vou trazer 4 cenários para vocês. O primeiro é quando a gente tem essa pernada para cima e o mercado fica, se a gente dividir essa primeira pernada em 3 partes, então a gente tem o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço, né? A gente tem a linha de 50% aí também, beleza. Se o mercado, se essa pausa, né, que o mercado dá, e lembrando, ele sempre tem que pausar para continuar a correr, né? Digamos um exemplo que eu trouxe no outro vídeo, se um cara faz uma corrida lá, que seja uma maratona, enfim, ele precisa de um período de descanso para conseguir correr outra corrida, né? Ele não vai conseguir fazer uma atrás da outra, né? Então, é a mesma coisa no mercado. Ele tem aquela primeira pernada, ele precisa daquela pausa. Às vezes a pausa vem de forma lateral, às vezes a pausa vem caindo um pouquinho, né? Às vezes a pausa até vem subindo um pouquinho. Ele tá subindo, ele continua subindo, mas numa velocidade um pouquinho mais fraca. E é uma pausa, querendo ou não, do mesmo jeito. Quando essa pausa ela fica nos primeiros terços, né, no primeiro 1/3, ou seja, 33% desse primeiro movimento, a probabilidade desse rompimento de topo fazer parte dos 30% que rompem e vão embora é muito grande. Então aí a gente já tem a primeira definição de um rompimento bem sucedido. A pausa do movimento anterior ele tem que ficar dentro do primeiro 1/3, né, dos 33%. No segundo cenário, a gente tem uma correção um pouquinho maior e a gente vai operar essas duas maneiras que eu estou falando para vocês, primeiro de formas diferentes. Nesse segundo cenário, a gente tem o 50%, quando ele corrige um pouquinho mais, volta até os 50%, que é um ponto de suporte muito interessante, né? Eu gosto muito dessa questão dos 50%, sempre observo esse alvo, essa meta, esse alvo, enfim. Quando o preço volta para os 50% e fica nesse 50% e volta, a probabilidade dele romper ainda assim é boa, só que a gente vai operar de forma diferente. Nos 33%, quando ele fica naquele primeiro terço ali, que ele mal respira e rompe, beleza, a gente pode entrar aí a favor do rompimento. Quando a gente tem os 50%, nessa região dos 50% é onde a gente procura o nosso gatilho de entrada. E aí, teve até um exemplo na semana passada, que a gente teve uma movimentação muito forte, e essa movimentação foi de uma barra apenas. No 50% dessa movimentação, ele fez um doji, era um doji, mas o candle era maior embaixo do que em cima, então ele funcionou muito como o pessoal gosta de falar de martelo, né? A gente trouxe um vídeo aí falando só sobre o candlestick, que é o bottom and tail, né? É aquele candle onde ele era um candle negativo, ele não conseguiu ficar daquela maneira antes de fechar, no meu caso, os 2 minutos, no tempo gráfico de 2 minutos, ele volta, fecha um pouquinho positivo. Se ele acontecer isso em cima dos 50%, vale, a gente tem um tipo de gatilho para você poder entrar, e aí você entra comprando acima desse candle com o stop abaixo dele. A gente também tem um candle de força, uma barra elefante que pode acontecer em cima desse 50%, então a gente tem a primeira pernada, depois a gente tem uma barra de força, é um outro tipo de gatilho também. Então a gente tem diversos tipos de gatilho, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é, vale procurar a entrada nessa região dos 50%. Né? E aí você não vai entrar agora quando ele romper lá em cima, quando ele romper lá em cima ele já andou 50%, né, assim, da correção, ele andou 100% da correção, né, vamos dizer assim. Só que quando ele romper lá em cima, ele já andou bastante, né, então você consegue pegar
essa operação desde o início, desde a região dos 50%. Então essa é a maneira que a gente vai operar ela, e ela tem uma boa probabilidade de ser um rompimento bem sucedido. Agora, a gente tem o nosso terceiro cenário, que é quando ele vai para o último terço, quando ele para ali nos 66% ali mais ou menos e tenta continuar a tendência. Agora é um ponto delicado, porque até ele conseguir, se ele conseguir chegar lá, testar o topo e romper, a probabilidade desse rompimento falhar, cara, acho que é de mais de 75%. É muito grande, muito grande. O Oliver Vélez fala de 72%. 72% falham, né? Somente 28% conseguem seguir. E com certeza, esse que sai dos 66% consegue, tem a força suficiente para chegar lá e romper, provavelmente ele vai falhar. E muitas das vezes ele falha antes de testar o novo topo, né? Então a gente tem que ficar ligado. Aí, não vale a pena você pensar numa compra nessa região. Se tiver um gatilho muito interessante ali, até vale, pensando talvez, não no rompimento, mas pensando em você fazer uma parcial ou sair da operação, dependendo do tamanho do movimento, até vale a pena, né? Você sair da operação do teste lá do topo, mas sabendo que ele pode vir a falhar. E a gente daqui a pouco vai ver vários exemplos sobre isso no gráfico ali atrás, beleza? E o último cenário é quando ele quando recua os 100% do movimento. Vocês já viram isso? Isso é muito comum, né? E esse ponto é interessante, esse ponto dos 100% é interessante porque a gente já teve uma pernada que originou dessa região. Então meio que tem aquele ponto psicológico, né? Onde a pessoa que não pegou a primeira pernada tem uma segunda chance, e aí ela compra ali naquela região porque de primeira ela não comprou, agora ela comprou. Enfim, tem aquela questão que é muito interessante de falar, do fear of missing out, né? O pessoal fala do FOMO. A pessoa está com medo de perder a operação, né? De perder de novo, de perder mais uma vez, então é um ponto psicológico. E aí ela tem a possibilidade de continuar. Se o mercado corrigiu isso, voltou lá para romper topo, cara, a probabilidade de falhar é de mais de 72%, com certeza. Então, esses são os rompimentos que falham, né? Diferente dos 33%, quando ele para acima dos 33% ou para nos 50%, lembrando que a gente opera de diferentes maneiras esses dois primeiros cenários, né? Aí beleza, normalmente a gente pode ter uma movimentação bem alta, bem lateral, né? E aí o mercado rompe um pouquinho para cima, rompe um pouquinho para baixo, rompe um pouquinho para cima e você fica naquela. Como saber qual a probabilidade dele romper esse cenário mais lateral, né? E aí vai depender de onde o mercado se encontra, porque se ele novamente teve uma primeira pernada, essa tendência inicial é de alta e você vê uma lateralização dessa que está muito grande, né? Uma hora a gente vai ver a média de 20 períodos chegando próximo a ele, né? Ele vai ficando lateral acima da 20, né? E a 20 vai vir subindo, uma hora que ele vai encostar na 20. Se ele ainda estiver nessa lateralização, ele testar a 20, sentir a região e ir para o rompimento, esse é o rompimento que você pode acreditar. Porque agora ele está com o suporte da média de 20 períodos e a média simples, a aritmética, a exponencial não vai ter tanta diferença nesse sentido. Mas o que eu estou dizendo aqui é da aritmética. Então, esse vai ser um tipo de rompimento que você vai acreditar, porque você vai ter a média 20 períodos, às vezes dependendo da primeira pernada, até a 8 que vai servir como esse suporte, como essa alavancada, né? É meio que ele tá tentando arrumar algum ponto, algum trampolim ali, né? O preço, e quando chega a 20 ele bate na 20, bum, e sobe, e aí rompe e vai embora. Então esse é um tipo de rompimento que você pode acreditar também que ele, com certeza, esse cenário você vai encontrar muito mais os 30% que rompem e te dão boas possibilidades de entrada do que ao contrário dos que falham, beleza? Vamos agora pro gráfico, vamos ver alguns exemplos mais práticos de como isso tudo que a gente falou funciona agora. Então vamos lá, né? Vamos ver alguns exemplos do que a gente acabou de conversar e quero trazer outros conceitos para vocês bem interessantes. Esses são exemplos de alguns dias passados, né? De semanas passadas. Beleza, aqui no início do dia a gente tem já um movimento para baixo. O que acontece? No recuo dele, ele parou em 50% do movimento. Mais ou menos nessa região. E tem um conceito interessante que eu quero trazer para vocês, que é o conceito que os americanos chamam de The Big Guy Concept, né? O conceito do homem grande, do cara grande, o conceito da barra grande. Essa barra aqui grande,
ela normalmente tem uma dificuldade do preço conseguir ganhar ela, né? Romper ela para cima, né? Uma barra grande para baixo, né? Caso eles consigam romper para cima, a gente começa a acreditar no pullback, porque o mercado se mostrou forte o suficiente para vencer uma barra grande dessa, né? Tem muito volume aqui, ela tem muita resistência na região dela, beleza? Levando isso em consideração, a gente tem a primeira pernada, a gente tem um recuo aos 50% mais ou menos, e depois a gente tem a tentativa da continuação do movimento. Lembra que a gente conversou, quando um movimento ele recua em cima dos 50% mais ou menos, a gente procura uns padrões, uns gatilhos de entrada na região dos 50%. Que nesse caso, qual é o gatilho que deu aqui? A gente tem uma tentativa do preço, né, de continuar subindo, ir para aqui para dentro da região do Big Guy aqui, né, da barra grande. A gente tem uma tentativa dos vendedores de levar um preço para baixo, né, continuar para baixo. Logo em seguida, sem continuação, a gente tenta de novo, mais uma chance dos compradores de tentar levar o preço para cima, né? Nessa barra. Eles não conseguem. E o que acontece? No rompimento dessa barra, a gente tem o nosso gatilho de entrada. O primeiro gatilho era rompendo essa barra aqui, né? A primeira barra de baixo aqui, porque sentiu a região, mostrou que sentiu a região, você entra com o stop aqui em cima, né? Buscando novos fundos. Já que parou em 50%, existe a possibilidade de a gente procurar novos fundos. E está muito próximo também. O movimento não foi tão grande, então já está muito próximo do fundo. Para fazer uma parcial aqui, enfim. Qual é a segunda possibilidade que você teve para entrar? Se você não entrou aqui, a gente tem aqui a NBB no rompimento dela. É uma possibilidade de entrada também com risco baixíssimo. Beleza? Acabou que o mercado ficou bem lateral nesse início do dia, né? Mas ele testou a região da barra grande diversas vezes. Então, óbvio que teve possibilidade aqui de entrar como se fosse operando não rompimento, não tendência, mas operando consolidação. Mas ele ficou dentro dessa casa dos 50% também, né? E aí depois, quando rompeu, foi embora. O ideal não é entrar aqui em cada rompimento, obviamente que não, mas você procurar os gatilhos próximos a essa região. Depois, quando o mercado conseguiu romper e foi para baixo, olha o recuo como foi grande, né? Testou novamente. Agora, se você levar em consideração esse movimento, ele rompeu, ele corrigiu os 100%, né? Que a gente conversou. E ele foi direto lá para tentar romper. Você vai acreditar num rompimento desse? Não. Por quê? Porque ele testou 100%. Ele tentou romper de primeira, ele já chega lá cansado. Lembra da questão da corrida e tudo mais. Ele precisa descansar um pouco se ele quer realmente continuar a cair. E o que aconteceu? Ele voltou para a região aqui do rompimento, né? E aí veio mais um gatilho nosso. Mostrar primeiro a porcentagem para vocês. Parou lá em torno de 50%, né? Foi exatamente onde o mercado testou várias vezes. E depois, esse recuo, esse pullback, né? Depois desse rompimento aqui cansado, parou na média. E se vocês viram vídeos meus antigos, né? Antigos não, mas os últimos que eu tenho postado, eu falo que a melhor localização para você procurar entrada, por exemplo, uma entrada de venda, já que a gente está pensando no mercado caindo, é numa média 20 caindo também. Então, na região da média 20, a gente tem as melhores entradas. Então, a gente tem todo esse contexto, né? Do mercado fazendo uma pernada para baixo, tentando romper, né? Fundo, volta para testar a 20, ele para exatamente na 20 e faz a top and tail. Embaixo da top and tail é a sua entrada com o stop em cima dela. Esse é o gatilho que a gente busca. E se você for levar em consideração essa pernada, essa primeira pernada, o mercado corrigiu dentro dos 30%, acredito eu, né? É o primeiro terço aqui. E aí você pode acreditar no rompimento, né? Existe a possibilidade de entrar a favor do rompimento com essa barra aqui de força? Beleza, existe. Até porque ele parou no primeiro terço, né? Como a gente já conversou, beleza? Vamos lá, nesse exemplo aqui, foi até um trade que eu fiz logo na manhã. E de novo eu trago para vocês o conceito do The Big Guy, né? O cara grande, a barra grande.
Olha o tamanho dessa barra, da primeira barra do dia. E esse conceito do cara grande, da barra grande, não precisa ser a primeira, né? Nesse caso, nesses dois exemplos foram, mas não precisa ser. Nesse exemplo, a gente tem, nos 50% da barra, a gente tem o teste do mercado. E o que tem além do teste dos 50%, né? A gente tem a média de 200. Então você tem contexto aí interessante. Você tem os 50% do cara grande, que é mais ou menos 50% do movimento inteiro. Você tem a barra a média de 200 e aí você tem uma barrinha que está funcionando como uma bottom tail. E se você não viu o vídeo sobre candlestick, eu vou deixar no card e no final do vídeo também para você ver que eu falo muito sobre as principais barras que a gente precisa saber e analisar para a gente poder ter gatilhos bons de entrada com pouco risco e bom retorno, beleza? Mas em cima dela é a entrada e até onde você vai buscar, né? Você vai acreditar no rompimento desse movimento? Então, porque eu não acreditei no dia e porque eu fiz a parcial mais ou menos na região aqui, nessa região. Porque aqui a gente tem, desde o início do dia, briga. Você vê por essa vela aqui. Nessa vela aqui ela mostra a região de briga, né? E aí a gente tem o mercado testando a primeira região, voltando, testando novamente, voltando, parando no 50% e na 200. Tenta subir novamente, começa a voltar, sobe novamente, volta. Entendeu? É a região de briga. Então você não quer brigar contra, né? Não tem porquê. E aí eu fiz a parcial e saí um pouquinho mais embaixo. Mas um detalhe interessante, eu não fiz no dia exatamente por conta da região de briga, mas nessa barra aqui a gente primeiro tem uma barra, a primeira barra, rompendo para cima da 20. A gente tem um fundo maior do que o anterior. A gente tem também a tentativa do mercado de voltar a cair, né, por conta da região. Para na média 20, não consegue cair mais e faz a top inteiro. Aqui é mais um gatilho de entrada. Por quê? De novo, igual o outro exemplo. A gente tem a primeira tentativa, os vendedores reagem, levam o preço, não conseguem passar da 20. A 20 já ultrapassou a média de 50, né? A 8 também, a 13 também. No rompimento dela, a gente tem um gatilho com um baixo risco, né? Com um bom retorno. E querendo ou não, se você quis, acreditou no rompimento, até porque ele parou lá nos 50%, né? Isso aqui é um bom exemplo, apesar do dia feio, mas tem possibilidade de entrada aqui. Aí eu vou mostrar para vocês as porcentagens, né? E a gente segue para um outro exemplo interessante. Nesse exemplo, no caso, a média 20 estava subindo. A média 20 estava muito distante da 200. Você pode ver um pouquinho aqui embaixo de onde a 200 está saindo, né? A gente tem um rompimento para dentro das médias. A gente tem uma correção às médias. E aí a gente procura o nosso gatilho. Por quê? Ele se manteve aqui, né, no primeiro terço do movimento. É um movimento saudável. Aqui é um movimento saudável para baixo e aqui é um pullback saudável, certo? Aqui a gente tem a primeira barra rompendo para baixo da barra verde, né, de pullback. O Oliver Velli sempre fala de um movimento de pelo menos 3 candles, né? Nesse caso a gente teve 4, então pelo menos 3 candles. É um pullback interessante. No rompimento de uma barra verde, a gente tem a possibilidade de entrada, né, embaixo desta barrinha, mas a gente teve a segunda confirmação também. Os compradores tentaram levar o preço para cima, não conseguiram romper a barra de sinal e depois fizeram a top tail aqui com rompimento para baixo. A gente tem a continuação do movimento. E onde seria o seu alvo? A gente tem no meio do caminho a VWAP e a média de 200. Beleza? Mas isso aqui é uma operação contra a tendência principal, né? Já que a 20 estava subindo, a 200, a 20 está acima da 200, só que tem aquele detalhe importante que eu sempre trago para vocês, que a 20 está muito longe da 200. Isso significa que a probabilidade de novos rompimentos, né, serem bem-sucedidos começa a diminuir. E aí vale sempre a operação contra a tendência em busca da 200, quando elas estão muito distantes, tem um espaço muito grande, porque normalmente o mercado ele faz isso, né? Eu já conversei isso com vocês. A 20 e a 200, elas sempre separam
e voltam, separam e voltam. O preço sempre vai buscar a 200 depois de um momento de separação, né? Então, aqueles momentos que a 20 está próxima da 200 e eles começam a abrir, é um movimento de força. Existe a possibilidade de você acreditar nesse tipo de movimento mais forte. Os rompimentos vão ser mais fortes também. Ao contrário de quando as médias estão muito longe. E nesse caso, nessa movimentação para baixo, a gente tem um recuo que passou um pouco dos 50%, né? Acredito eu. Na tentativa de voltar a testar o fundo, a gente não consegue, falha, vai e rompe topo. Agora, beleza, esse movimento aqui teve um recuo até um pouco abrupto, forte, né? Mas se a gente olhar essa movimentação para cima, esse recuo aqui ficou na casa dos 50%. E a gente tem a continuação do movimento. Significa que eu faria esse trade aqui, apesar da gente ter conversado, né? A gente tem um recuo, um pullback, que está se mantendo acima dos 50%. A gente tem uma barra verde rompendo acima da anterior vermelha, né? Em cima dela é a entrada. Porém, não seria um trade que eu faria por conta dessa região aqui. Né? Eu não acredito, né, que ele sempre vai passar, igual ele passou aqui agora, dessa região assim que tem ali VWAP, tem média de 200, tem topo anterior, tem muita informação aqui para a gente entrar aqui, né, com um rompimento curto como esse. Então eu não entraria, mas foi uma movimentação interessante, né? Aqui a gente tem, dá para ver onde ele parou, né, e a continuação chegou a 300% do movimento, bem interessante. Vamos a um exemplo agora de um pullback não saudável, né? O que seria um pullback não saudável? A gente tem uma movimentação, tentando romper para cima, tentando abrir as médias, e olha o detalhe interessante que a gente conversou. Olha de onde está vindo essa pontinha aqui que vocês estão vendo, é a média de 200. Então ele está muito afastado da média de 200. Você tende a não acreditar tanto mais em rompimentos. E nesse caso aqui especificamente, a gente tem um movimento para cima, a gente tem a correção dele testando fundo, 100% aqui dessa movimentação para cima, e essa movimentação para cima até foi interessante, né? Diria que é uma movimentação bacana, saudável, mas essa correção não é. Então ele tenta subir, volta, tenta mais uma vez, volta, tenta romper. Para quem acreditou nesse rompimento, tomou na cara, tomou na cabeça. E aí lembrando, média de 200 muito longe, né, da média 20, e o pullback não foi nem um pouco saudável. Esses foram os exemplos que eu separei aqui para vocês, né? Tem muitos outros exemplos, né, que eu vou trazendo para vocês, tanto de gatilho de entrada, de novos gatilhos, né, de novas movimentações que vocês podem buscar e entrar para melhorar o operacional de vocês. Então, lembra de seguir aí o canal, cara, que a gente bateu 500 inscritos e isso, pô, tá motivando demais, cara. Muito, muito agradecido por você que se inscreveu, por você que tá aqui. E a minha promessa a você é sempre trazer conteúdos que vão agregar no seu operacional, cara, que com certeza o intuito é colocar dinheiro no seu bolso no final do mês, né? Que você consiga utilizar os conceitos que eu trago aqui para você conseguir melhorar o seu operacional de uma maneira geral. Beleza? Então lembra de seguir aí, cara, dá o like, por favor, que aí você consegue mostrar também para outras pessoas. Além de me ajudar, você mostra para outras pessoas esse tipo de conteúdo, né? E a gente pode mostrar para as pessoas que apesar do day trade não ser fácil, ele pode ser um pouco simples, ele pode ser simplificado, né, de uma maneira geral. Beleza? Aciona as notificações para você receber as nossas, sempre quando a gente postar um vídeo novo. E por esse vídeo é isso. Galera, lembrando, a gente está com uma comunidade, né, para traders, que o acesso, a gente tem 3 meses de acesso, 6 meses de acesso e 12 meses de acesso. O link está aqui embaixo. Lá dentro você tem vídeos, né, sobre as melhores entradas, sobre o operacional. Nada diferente do que a gente traz aqui no YouTube gratuitamente, obviamente, mas lá é um ambiente onde a gente pode ter uma troca um pouquinho melhor. A gente opera junto, né, a maior parte da manhã. Então, para quem tiver interesse em dar esse passo, os links estão aí embaixo na descrição. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.